A paz do Senhor Jesus, a lição de número 2, classes de adultos para o dia 14 de janeiro de 2024, está começando agora com a pré-aula com o título Imagens Bíblicas da Igreja. Texto áureo: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9. A verdade prática nos diz que, por meio de cada imagem que retrata a igreja, o Espírito Santo revela-nos o quão gloriosa ela é. Então, observamos aqui que realmente essas imagens bíblicas revelam a glória da igreja, como Deus honra a igreja, a noiva de Cristo. O título de nossa lição é muito sugestivo: Imagens Bíblicas da Igreja. A leitura bíblica está em Efésios capítulo 5, 25 a 32 e 1 Pedro 2, 9 e 10. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Pois quem ama a sua mulher ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Grande é este mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Esta lição revela as imagens que a Bíblia Sagrada usa para falar a respeito da igreja. Nesta lição nós vamos abordar as seguintes imagens propostas pela palavra de Deus: noiva de Cristo, esposa de Cristo, o rebanho de Deus, geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido, corpo de Cristo, santuário de Deus, casa de Deus. Nós vamos elencar as imagens que descrevem o relacionamento com Cristo, pontuar as imagens que descrevem a função da igreja, e poderemos explicar as imagens da igreja como habitação de Deus. Neste primeiro tópico, vamos ver sobre a noiva de Cristo. Sem dúvida alguma, essa imagem, noiva de Cristo, com relação à igreja, é uma imagem importantíssima e mostra como Deus vê a sua igreja, como uma noiva ataviada para o seu noivo. Quem é o noivo? Jesus. Na verdade, a Bíblia usa tanto figuras do noivo como de esposa. Esposa para o esposo. E assim, Paulo, em 2 Coríntios 11, 2, usa a imagem virgem pura. E destacamos que a palavra grega partenos, traduzida em 2 Coríntios 11, 2 como virgem pura, é usada em relação a uma donzela que ainda não contraiu núpcias. É a figura da igreja que está se preparando, está ataviada para o seu noivo. Então, trazendo uma ideia de castidade, de pureza e fidelidade. Por isso que a igreja precisa viver em santidade, em obediência, está de prontidão para a volta do Senhor, em estado de castidade, pureza e fidelidade. Esposa de Cristo. Paulo retrata também de forma vívida essa imagem na Bíblia, que destaca a pureza da noiva e também da esposa. Devemos ressaltar ainda que este relacionamento de Cristo com a igreja é sempre fundamentado no amor. Por isso que Deus amou o mundo de tal maneira que realmente deu o seu Filho para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a igreja foi comprada com o sangue precioso de Cristo e agora é a amada noiva do Cordeiro. Não é como um relacionamento frio,
fundamentado apenas no dever, mas retrata um relacionamento fundamentado, sobretudo, na realidade do amor. O amor de Deus é muito grande para conosco, o amor de Deus para a igreja é muito bom. E Paulo disse, o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Rebanho de Deus. Quando Paulo chegou a Éfeso e depois reuniu os presbíteros naquela cidade, ele exortou aqueles obreiros em Atos 20 e 28, e ali vemos Paulo sendo depois abraçado, eles choraram na presença de Deus, e Paulo usou esta figura de rebanho de Deus. Né? Cuidai do rebanho de Deus. Cuidai do rebanho de Deus. Então, é importantíssimo nós cuidarmos dessa parte. Nós vamos observar que Deus nos chama de rebanho, de ovelhas, ovelhas de um pasto. Por isso que o salmista disse, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Segunda parte da lição mostra imagens que descrevem função. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Essa parte aqui mostra que nós somos diferentes dessa geração, uma geração diferente realmente desta geração na qual nós vivemos. Havia um povo debaixo do antigo pacto, da mesma forma que hoje há um povo debaixo do novo pacto. Nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. E também nós somos chamados de corpo de Cristo, porque Cristo é a cabeça da igreja. Essa é uma das imagens mais fortes e frequentes no Antigo Testamento para retratar a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Mais que uma organização, a igreja é um organismo, e um organismo vivo. É uma analogia da igreja como um corpo. E isso é muito significativo, porque primeiro retrata a harmonia e unidade que há entre os seus membros. Por isso que Paulo disse, os membros precisam conviver em harmonia para que o corpo seja saudável, porque Cristo é a cabeça. Então, imagens como geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido e corpo de Cristo, descrevem para nós a função que a igreja exerce diante de Deus e do mundo. Por último, nós vamos perceber aqui esse tópico, imagens que descrevem habitação. Nós somos habitação de Deus, santuário de Deus, casa de Deus. Muito embora seja comum identificar a igreja a partir de sua estrutura arquitetônica, ou seja, do templo físico, muitos dizem assim, vamos à igreja, vamos à igreja, eu vou congregar hoje na igreja. Ali é o templo e nós, como membros, somos a igreja do Senhor. Então, em 1 Coríntios 3,16, Paulo disse, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós, proveniente de Deus? A igreja é retratada como sendo um santuário, habitação de Deus. Individualmente, cada crente é um templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6,19 também fala sobre isso. Confira aí na sua Bíblia. Mas na sua forma corporativa, nós vamos perceber aqui, a igreja é retratada como sendo o santuário de Deus. Isso significa que Deus habita na igreja. Ela é seu templo. Nesse aspecto, o apóstolo Paulo alerta o perigo que há em profanar o santuário de Deus. Diz que se alguém danificar ou destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Então, vamos fechar esses subsídios aqui dessa lição, falando do privilégio de ser igreja, do privilégio de ser habitação de Deus. Aprendemos através dessas imagens bíblicas que a igreja é importantíssima. Essas figuras nos ajudam a compreender a igreja tanto no seu aspecto institucional como funcional. Imagens ajudam o crente a descobrir qual o seu lugar na igreja, o corpo de Cristo. Então, nós podemos cooperar nesse organismo vivendo harmonicamente, porque Cristo é a cabeça deste corpo.
Cristo é a cabeça da igreja e nós precisamos viver como membros deste corpo em harmonia. E o salmista diz: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Meus amados irmãos, que vocês tenham uma excelente escola bíblica dominical, que os professores possam ser usados por Deus e que nós possamos ter uma aula maravilhosa neste domingo. A todos, nosso muito obrigado. Até uma próxima pré-aula e vamos agradecer a Deus em oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, o teu Filho amado, te agradecemos pelo privilégio de estar em tua presença para louvar e para engrandecer o teu nome. Deus, te agradecemos pela EBD, Escola Bíblica Dominical, onde aprendemos, Senhor, a doutrina, o ensinamento, a tua palavra é ministrada aos nossos corações e assim nós somos gratos ao Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, somos gratos também pela oportunidade de transmitir esta palavra através da internet, através do YouTube. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos desde agora e para sempre. Amém.